Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo e trouxe para vocês hoje aqui um resuminho sobre a nossa aula dessa semana, leucograma e marcadores inflamatórios, tá bom? Essa aula faz parte da nossa disciplina de exames complementares ou exames laboratoriais e diagnósticos, tá? Disciplina ministrada por mim, Pablo Ribeiro, e pela professora Solange Baraldi. É importante ressaltar que aqui estão contidos apenas os principais tópicos relacionados à aula, então falta muita coisa, pessoal. É imprescindível que vocês acompanhem as aulas remotas semanalmente para que vocês consigam aí se desenvolver de uma forma adequada, tá bom? Também é interessante e aconselhável que vocês leiam literaturas ou referências sobre o tema para que vocês consigam aí ter um bom desenvolvimento na nossa disciplina, ok? É importante ressaltar também que essa disciplina tem sido ministrada em maior parte para enfermeiros, então que nós enfermeiros tenhamos aí uma visão de enfermeiros, né? E o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, nós temos base legal e nós temos que trabalhar dentro da base legal para solicitação e interpretação desses exames. Eles são importantes aí para auxiliar no nosso cuidado e a gente precisa ter atenção para utilizá-los de forma adequada. Também é interessante que nós conheçamos quando a alteração nesses exames não faz parte do nosso escopo de atuação. Isso é importante para que a gente possa dar ao paciente um atendimento de qualidade e encaminhá-lo para o profissional adequado quando não fizer parte aí do nosso escopo o atendimento daquela alteração, tá bom? Vamos iniciar pelo leucograma, que é o estudo, né, das células do nosso sistema de defesa, né? Essas células elas podem se alterar aí na ocorrência ou na vigência de infecções e inflamações, tá? E é sempre importante avaliar o histórico e a clínica desse paciente. Nós precisamos conhecer a clínica, realizar um bom exame físico, conhecer bem o histórico de enfermagem desse paciente, para a partir daí solicitar exames complementares, para que esses exames complementares nos mostrem o que está ocorrendo naquele organismo. Os exames complementares eles são um reflexo, eles são são sombras daquilo que está ocorrendo com o nosso paciente. E é importante a gente conhecer a clínica para depois a gente conhecer o exame, tá bom? Ninguém conhece primeiro a sombra para depois conhecer a pessoa. Primeiro a gente conhece a pessoa. Bom, o primeiro marcador visualizado no leucograma são os leucócitos. O seu aumento nós chamaremos de leucocitose, tá bom? Como eu já disse, está muito relacionado a inflamações e a infecções. A sua queda nós chamaremos de leucopenia, e aqui já tem um dado importante. Nós convivemos aí normalmente com micro-organismos no nosso corpo, e esses micro-organismos nos auxiliam na nossa vida, né? Mantém a nossa saúde adequada. O problema é que quando ocorre uma queda das nossas defesas, quando ocorre uma leucopenia, o próprio micro-organismo do corpo pode atacar o corpo. Então, se você viu uma leucopenia, é importante que você já avalie ali o eritrograma do paciente, as células vermelhas dele, assim como o plaquetograma, para ver se não há um problema na fábrica, né? E aonde é a fábrica das nossas células sanguíneas, a principal fábrica é a medula óssea. Viu uma leucopenia importante? Já é o momento de encaminhar para um profissional médico que possa aí atender esse paciente e fazer um diagnóstico correto e dar um atendimento de qualidade para ajudá-lo nesse momento, ok? Nós utilizaremos aqui nós utilizamos a nossa referência o valor entre 3.600 milímetros cúbicos a 11.000 milímetros cúbicos, tá? Seria menos do que 3.600 leucopenia e mais do que 11.000 nós consideraríamos leucocitose, tá? E esses são parâmetros variáveis, tá bom? Depende do laboratório e da referência que eles estão utilizando, tá bom? Ok. Os leucócitos são um grupo de células, né, de defesa, como eu já disse, e eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos, as células marcadas aí, quando há uma redução dessas células, nós colocaremos o sufixo de penia. Quando há um aumento dessas células, nós colocaremos o nome de filia. Então, a queda, por exemplo, dos neutrófilos, nós chamaremos de neutropenia. O aumento dos neutrófilos, neutrofilia. E assim sucessivamente com os outros, tá bom? Também temos os agranulócitos, como já citados, só que eles mudam um pouquinho. A queda será penia também, mas o aumento será ose.
Então, as nossas células aqui, o monócito, por exemplo, tem o monócito e o linfócito aí dentro. O monócito, quando há um aumento do monócito, a gente vai chamar de monocitose. Quando há uma queda, a gente vai chamar de monocitopenia. Os linfócitos, linfocitose, né? Se for aumento, e linfocitopenia, né? Se for queda, tá bom? Vamos para frente para conhecer aí as nossas células. Dentro dos granulócitos, né? Nós temos aí o primeiro representante, o nosso neutrófilo, tá bom? E esse neutrófilo é a célula mais abundante de defesa que existe no nosso organismo, tá? Se você vai ver lá o leucograma, esse marcador vai ser o que maior representa a quantidade de números de células naquela amostra ali, e isso é o comum, tá? Os neutrófilos, eles são responsáveis aí por fazer fagocitose. Então, se entra um antígeno ou entra alguma partícula inadequada no seu organismo, o seu organismo vai passar por um processo de inflamação e esses neutrófilos vão invadir aquela área ali lesada para poder fazer a fagocitose e, consequentemente, a limpeza daquela área. Ele tem uma capacidade de fagocitar, aí, segundo o Guyton, entre 3 e 20 partículas, tá? E é importantíssimo nas nossas defesas. Quando ele aumenta, nós pensamos justamente em inflamações, em infecções, né, por bactérias, principalmente, em necroses, tá? Então, ocorreu ali a invasão do organismo, a gente vai ter, pode ocorrer a neutrofilia. E é importante ressaltar que o preparo do paciente é muito importante. Por quê? Descargas adrenérgicas, né, que ocorrem aí porque o paciente fez exercício físico imediatamente anterior à coleta ali da amostra, o paciente estava muito nervoso durante a coleta da amostra, muito ansioso ou até sentindo dor, isso descarrega ali a adrenalina e o paciente fica taquicárdico, né? Os neutrófilos que são coletados em situação adequada são só os neutrófilos circulantes, né? Os neutrófilos que estão circulando ali na corrente sanguínea normalmente. Mas o nosso corpo também produz, nosso corpo também tem os neutrófilos marginantes, né? São os neutrófilos que ficam paradinhos ali na periferia. E quando o paciente tem uma descarga adrenérgica devido a essa aceleração ali da corrente sanguínea, pode haver levantamento desses neutrófilos periféricos ali, dos marginantes, e eles também vão circular ali na corrente sanguínea. E se você coletar uma amostra nessa situação, você vai ver uma neutrofilia que não é relacionada nem à infecção e nem à inflamação, mas sim ao mau preparo. Então, se você vai solicitar um exame laboratorial, é importante que você já oriente o paciente a como fazer o preparo adequado para evitar erros na amostra e erros na hora da interpretação. A queda desses neutrófilos está relacionada a pacientes que fazem uso de quimioterapias, tá? Pacientes aí com doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, né? E a infecções virais também podem provocar aí a redução dos neutrófilos, tá bom? Próxima célula, ainda dentro dos granulócitos, os eosinófilos, ok? Os eosinófilos também são fagócitos, mas são fagócitos fracos em relação aos neutrófilos, e o seu aumento está relacionado principalmente a infecções parasitárias, né? E alergias. Então, aquele paciente que possui ascaridíase, né? Doença provocada pela lombriga, aquele paciente que tem doenças parasitárias, ele tem aí um aumento de eosinófilos, e isso vai nos auxiliar aí na hora do diagnóstico, sempre avaliando a clínica do paciente, tá bom? A sua queda é de pouco significado diagnóstico, tá? Tem alguns artigos que defendem a avaliação dessa queda, mas isso dentro de um contexto médico, nada dentro do contexto de enfermagem, ok? O último granulócito aí são os basófilos. Esses basófilos são células que pouco ou raramente aumentam, né? Então raramente acontece a basofilia. Quando ocorre, geralmente o paciente queixa aí prurido, né? Que é coceira na pele. E esse aumento, essa basofilia, ela é muito relacionada a alterações severas da medula. Então é incomum a gente ver basofilia, mas quando a gente vê, é importante que a gente já encaminhe esse paciente para uma avaliação mais próxima, com um profissional habilitado, para ver se realmente essa basofilia está associada a alguma alteração da medula. A sua queda aí tem pouco significado diagnóstico, tá? Principalmente na área relacionada à enfermagem. Então a gente tem que ter atenção aí à basofilia, tá bom? A basopenia tem pouco significado diagnóstico. Ok, vamos para os agranulócitos, né? O primeiro são os monócitos, tá bom?
Os monócitos, o seu aumento acompanha a neutrofilia, tá bom? Então a monocitose acompanha a neutrofilia. E o que acontece, pessoal? A primeira célula a chegar para defender nosso organismo são os neutrófilos. Em um segundo momento, ou um momento mais tardio, os monócitos também vão chegar para fazer a defesa do nosso corpo, tá? Os monócitos eles vão se diferenciar em macrófagos quando no tecido acometido. E esse macrófago ele tem uma capacidade de fagocitar aí até 100 partículas, segundo a literatura consultada, que é o Guyton, tá bom? Então eles têm uma capacidade muito maior de fazer fagocitose quando comparados aí aos neutrófilos, tá? Eles também são mais duradouros, então estão relacionados a doenças arrastadas, a doenças como a tuberculose, por exemplo. Então a gente pode encontrar uma monocitose aí num paciente que tem tuberculose, porque o Mycobacterium tuberculosis ele se protege, né? Ele forma uma cápsula ao redor dele que impede que ele seja fagocitado. Então os monócitos em forma de macrófagos chegam ali na região para tentar fagocitar e não conseguem. E eles vão se acumulando ali ao redor, né, tentando ali, além de fagocitar, fazer uma barreira para que aquele micobactério não se espalhe no organismo. Tá? E a monocitopenia, né, ela é incomum e quando ela acontece a gente tem que se atentar para a produção, né, para uma possível aplasia medular. Então o paciente que tem uma monocitopenia, a gente tem que avaliar para ver se a medulazinha dele está produzindo, né, se a nossa fábrica está conseguindo produzir as células e o que está acontecendo, o motivo pelo qual ela não está conseguindo produzir em número adequado, tá bom? Como eu disse, os monócitos eles vão migrar para o tecido em um segundo momento, vão se transformar em macrófagos, né? Eles crescem de tamanho, inclusive, quando eles chegam no tecido, e eles têm uma capacidade muito maior de fagocitar aí partículas e micro-organismos invasores, tá bom? O último do nosso grupo são os linfócitos, né? Os linfócitos, o seu aumento está relacionado aí ao combate de vírus, bactérias e fungos, tá bom? Mas a gente utiliza na nossa vida profissional, a gente utiliza muito ele para avaliar infecções virais, tá? É comum a ocorrência, por exemplo, de linfocitose em pacientes que têm mononucleose, né? Então pode ocorrer aumento dos linfócitos naquela amostra que você coletou, tá bom? A sua queda também está relacionada com infecções virais, tá? Como o HIV, a AIDS, tá? A gente sabe que esse vírus ele tem aí a característica de utilizar o linfócito T CD4 como alvo, né? Então ele invade ali o CD4, tá bom? Então pode provocar a linfocitopenia. Radioterapia, uso de corticoides também pode provocar uma redução aí dos linfócitos no nosso organismo. Eu falei para vocês que os leucócitos são um grupo de células de defesa, né? E eu já apresentei 5 para vocês aqui. Dentro dessas 5, como nós temos os linfócitos, eu vou apresentar quais são os principais linfócitos, porque existe aí um grupo de linfócitos, né? Os linfócitos eles são um grupo. Primeiramente é interessante a gente conhecer que os linfócitos eles estão relacionados à nossa imunidade humoral, à nossa imunidade adaptativa, aquela que a gente adquire, tá bom? É comum que na ocorrência de lesões, né, células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas, elas fagocitam ali já na periferia o antígeno e elas levam parte desse antígeno para apresentarem ao linfócito, tá bom? Então elas apresentam a partícula ao linfócito e aí nós temos os principais grupos de linfócitos que primeiramente são os linfócitos B, os linfócitos T e os natural killers, né? Dentro desses grupos a gente ainda tem subgrupos, né? Vamos começar aqui pelo linfócito T. Primeiramente a gente tem o TCD4, que é responsável pela regulação geral da imunidade do organismo, então ele é importantíssimo. Ele estimula o linfócito TCD8, ele estimula o linfócito B para a produção de anticorpos, então ele é o nosso general, ele é quem comanda ali. E aí está a importância ou o problema, né, do vírus HIV, porque ele destrói justamente a nossa CD4 ali, tá bom? Temos também o CD8 aí na imagem, que eles se ligam fortemente à membrana dos micro-organismos, né? E nessa membrana eles liberam perfurinas. Essas perfurinas provocam pequenos buracos aqui naquela membrana e o fluido do espaço intersticial flui, né? Entra para dentro do micro-organismo, deixando ele inchado
e ele se dissolve, tá bom? Então ele é importante aí na nossa defesa também. Como eu disse, a gente tem aí o CD4 e o CD4 estimula, tá? É um dos que estimula o linfócito B. E esse linfócito B ele é importantíssimo, porque quando ele é ativado, ele vira o plasmócito, tá? Então o plasmócito é a célula responsável por produzir o quê? Imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, tá bom? É importante também falar que tanto o linfócito B como o linfócito T desenvolvem memória, né? E essa memória está muito relacionada à vacinação. A gente vacina o paciente para que tudo isso daqui aconteça, né? E para que ele desenvolva memória, para que quando ele, se caso ele vier adquirir aquela doença, os linfócitos ali já têm anticorpos, né? Já tem formas de contra-atacar aquele micro-organismo invasor, né? A vacinação ela é conhecida como imunização ativa, porque ativa os linfócitos, tá bom? Bom, terminamos as principais células, vamos falar do que acontece, né? E a gente vai falar aqui sobre a inflamação. Deixa eu apresentar para vocês os nossos atores aqui. Mais embaixo nós temos os vasos sanguíneos. Essas células em azul são os mastócitos, tá? Que são células importantes aí na inflamação, tá? Se relacionam muito com os basófilos. Em amarelinho nós temos as células apresentadoras de antígeno, né? Que são os nossos macrófagos teciduais ou estiócitos. Nesse caso aqui nós chamaremos ela de células dendríticas, tá bom? E são células que vão fagocitar o antígeno e levar para apresentar para os linfócitos. Então vamos realizar aqui uma pequena lesão nesse tecido. A primeira coisa que acontece quando você lesa o tecido e essa lesão ela alcança os vasos sanguíneos, né? Acontece o sangramento, né? E o sangramento ele é perigoso, né? O corpo, tanto que a gente tem situações de choque, choque hemorrágico, o corpo ele realiza ali vasoconstrição daquela região. Para quê? Para poder permitir ou para poder diminuir o sangramento da região. Então, lesionamos o tecido, a primeira coisa a ocorrer ali é vasoconstrição, né? Então, o vaso constringe para poder parar de perder sangue. Em um segundo momento, os mastócitos liberam uma substância chamada histamina. Essa histamina ela vai até os vasos para promover o quê? Uma vasodilatação. Então essa vasodilatação está relacionada já a um estágio de inflamação, tá bom? O estágio de inflamação é o estágio em que ocorre a limpeza naquela região lesada ali. Como vocês podem ver, a gente já tem aqui no local algumas bactérias, né? Então temos aqui micro-organismos invasores, que a gente vai chamar de antígeno, e a nossa célula, que é a apresentadora de antígeno, vai fagocitar e vai levar um pedacinho correndo para apresentar para os linfócitos, tá bom? Vamos dar um zoom aqui na nossa vasodilatação. Quando o nosso vaso ele dilatou-se, ele apresentou um distanciamento entre as células que pavimentam a íntima, né, aqui do vaso, ok? Então temos células que pavimentam, ficam aqui protegendo o vaso. E essa vasodilatação provoca um afastamento dessas células, tá bom? Promovendo aí pequenos orifícios. E vamos lá. Essa vasodilatação ela é responsável pelo calor, né? Pelo rubor ali da região. Porque se ficou vasodilatado, vai chegar mais sangue, vai chegar mais oxigênio para poder reorganizar aquela região ali. Se esse vaso está mais vasodilatado, está chegando mais sangue naquela região, a região vai ficar mais quentinha, vai ficar mais ruborizada, mais vermelhinha, tá bom? Por esse espaço entre as células do pavimento, vão passar líquidos, né? Então o plasma ele vai começar a ir para o terceiro espaço. E isso, gente, é o que provoca o edema. É por isso que fica inchado, né, na região onde está inflamado. São os líquidos que estavam no espaço intravascular saindo para o espaço intersticial, ok? Logo na ocorrência, os neutrófilos vão estar aqui passando pela corrente sanguínea e esses neutrófilos eles precisam fazer invasão neutrofílica, ou seja, eles precisam invadir a região lesada ali para poder fazer a limpeza. Para que isso aconteça, são criados aqui as selectinas, né? E para poder puxar e fazer a marginação e rolamento, ou seja, elas vão se grudar aos neutrófilos, né? Que são as primeiras a chegar, e vão puxar esses neutrófilos para a região abertinha ali, né? Que foi aberta, para que eles consigam fazer o que? A diapedese. Então eles, através desse espaço entre as células intersticiais, vão fazer a diapedese e eles vão migrar ali
para a região lesionada onde está o nosso antígeno, ok? Em um segundo momento, vem o macrófago meio atrasadão, né? Vem em forma de monócito, quando invade ali o espaço lesado, ele cresce e vira o macrófago, tá bom? Ok. Também nesse momento vai chegar ali o fibrinogênio, né? Fibrinogênio é a forma insolúvel, né, da fibrina. Então ele está aqui, ele se associa à trombina, né? E aí a partir desse momento ele vai fazer a proteção, a fibrina vai aparecer, ela vai fazer a proteção daquela região para quê? Para evitar, primeiro, que as bactérias, os antígenos, eles se espalhem, né? E para poder evitar que a inflamação também se espalhe, né? Nós temos uma situação aí dentro do choque que é chamada síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Imagina todo o corpo inflamado, todo o corpo perdendo líquido para o terceiro espaço, todo o corpo gastando muita energia, vasodilatado, vasodilatação provoca hipotensão. Então, para prevenir que os micro-organismos saiam pela corrente sanguínea, fazendo vários focos de inflamação, a gente tem aí a fibrina para nos auxiliar, tá bom? Vamos dar mais um zoom. Nesse momento aqui estamos na lesão, né? O antígeno está na lesão, a gente vai precisar que esse antígeno seja fagocitado, e para facilitar essa fagocitose, o fígado produz uma substância chamada proteína C reativa. Essa proteína C reativa que nós vamos dosar, inclusive, é um exame laboratorial dosável, né? Ela vai se ligar ali junto ao sistema complemento ao antígeno e vai facilitar para que os fagócitos ali realizem a destruição desse antígeno, tá bom? Então realizou a destruição do antígeno, esses fagócitos, principalmente os neutrófilos, eles vão também sair daquela região, né? Vão se destruir, eles não vão voltar para a corrente sanguínea e foi feita a limpeza da região, tá bom? Como eu disse, alguns marcadores inflamatórios são dosáveis, né? E inclusive são utilizados na vida clínica. A PCR, por exemplo, a referência dela no nosso organismo é abaixo de 0,3 mg por decilitro. Quando há aumento da PCR, a gente vai pensar em inflamação, né? Está ocorrendo inflamação, e ela é importante porque imaginemos que você está tratando uma ferida, né? E nessa ferida você está ali aplicando todos os seus recursos para tratamento, mas a PCR desse paciente não diminui. A gente sabe que para cicatrizar a ferida passa por pelo menos 3 estágios, que é a de inflamação, proliferação e maturação. Se ela não está saindo do estágio de inflamação, dificilmente ela vai cicatrizar, tá bom? Nós temos também outro exame, que é a velocidade de hemossedimentação, ou VHS, em que a referência varia aí de idade, varia também com o sexo do paciente avaliado, tá? São várias as referências, mas todas elas vêm no exame. E esse exame dosa o quê? A velocidade com que o sangue hemosedimentou, tá bom? Ela é feita geralmente em 60 minutos e a referência está aí 0 a 15 milímetros para homens, por exemplo, de 12 a 50 anos. E o que está acontecendo aqui, gente? A fibrina, ela tem uma carga mais positiva quando relacionada às hemácias, né? As hemácias têm cargas negativas. Por as hemácias terem cargas negativas, elas se repelem. Quando a fibrina está no organismo, o que ela faz? Ela, por ter uma carga mais positiva, ela ajuda a aglutinar essas hemácias para realizar a formação do nosso coágulo ali, tá bom? Então, quando que esse exame vai estar alterado? Quando há mais do que 15 milímetros aí, ou mais do que 20 milímetros para a mulher, né? Na avaliação da pessoa, né, do bioquímico que fez o exame. Porque se, suponhamos aí, no masculino, 0 a 15 milímetros, se ele teve uma hemossedimentação de 25 milímetros, o que está acontecendo? Tem muito fibrinogênio, né, muita fibrina naquela amostra, e isso promoveu uma sedimentação aí, maior, né? Então causou aí um aumento no tamanho da referência aí, né, de 15 milímetros. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que possivelmente esse paciente tem uma inflamação, tá? É uma verificação indireta da presença ali de fibrina, de fibrinogênio e fibrina ali na amostra, ok? Então, essas são as referências que eu utilizei. Espero que essa aula possa auxiliá-los. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a professora Solange. E até sexta-feira.